Luiz Fernando Pires, nosso comentarista. Mais uma semana, né, Luiz Fernando? Mais uma semana movimentada em que a gente está aqui para falar sobre as eleições. Encerrou agora as eleições de fato. Ontem aconteceu o segundo turno nas capitais do Brasil e algumas cidades dos estados, especialmente no Rio Grande do Sul. A gente teve 5 cidades que disputaram o segundo turno. Bom dia, Luiz Fernando. Qual a tua avaliação com relação ao segundo turno no Rio Grande do Sul e o que representa esses resultados? Bom dia, Jonatas. Bom dia aos amigos do blog Atualidade. Realmente foi uma eleição dentro do esperado, né? Não teve grandes surpresas aqui no Rio Grande do Sul em relação ao segundo turno. Embora eu confesso àqueles que estão nos acompanhando que eu torci muito para Pelotas, eu sabia que era uma eleição difícil lá para o PL superar o Fernando Marrone do PT. E mesmo com a margem muito apertada, devido a diferença do primeiro turno, devido ao apoio, inclusive, da prefeita Paula, do apoio do governador, isso aí dificultaria a eleição do candidato do PL, Marconi Peronti, Marciano Peronti, e ficou muito claro também, na verdade, que ele está há pouco tempo também na cidade, está há apenas 2 anos lá, então muita gente o desconhecia, teve um percentual muito alto, né, Jonatas, de abstenção. Isso aí também fica prejudicado na eleição muito apertada, e obviamente que isso tudo influenciou na sua escolha. Em Porto Alegre, vamos falar de Porto Alegre, que é a nossa capital aqui, deu a lógica porque o prefeito Melo tinha um percentual de aprovação muito bom, muito grande o percentual, seu governo era muito aprovado pela população, mas aconteceu a tragédia das enchentes, e obviamente que isso causou preocupações e repercussões, foi cobrado, assim como o governador do estado foi cobrado, assim como o governo federal foi cobrado, e é natural as pessoas que foram atingidas, tiveram suas residências, seu negócio com alagamentos, terem as cobranças necessárias até para que em novos acontecimentos, que isso aconteceu em 41, algo semelhante, e agora nesse ano, vem acontecer. Então, ações para ter esse controle são necessárias, obviamente. E isso foi uma pergunta, e foi um acontecimento que norteou boa parte dos ataques da oposição ao atual prefeito Melo. Mas o que pesou foi justamente o histórico seu do mandato, as obras que ele realizou, os avanços importantes. O prefeito Sebastião Melo é um prefeito que, diferentemente dos demais poderes, inclusive do governo do estado, que volta e meia quer buscar um aumento de carga tributária, e principalmente o governo federal, que mais vem fazendo é aumentar impostos, né, um dia nós podemos falar até sobre isso, sobre os números já de impostos já aumentados pelo governo federal nesse atual governo, que realmente preocupa muito a nós, pagadores de impostos, porque realmente é aquele peso da máquina pública no cidadão comum. E aqui na capital do nosso estado, em Porto Alegre, diferentemente dessa lógica dos governos de querer arrecadar mais punindo o pagador de impostos, ou seja, punindo a sociedade, aqui, obviamente, que ele diminuiu impostos, e vejam bem o que é ter um gestor, uma pessoa que saiba justamente estimular o município, estimular o empreendedorismo e as pessoas que geram e fazem a máquina andar, que é realmente a iniciativa privada. Mesmo diminuindo impostos, se aumentou a arrecadação, porque, obviamente, se conseguiu tornar o ambiente mais competitivo na capital, e com isso, então, a capital, diminuindo impostos, conseguiu estimular certos setores, e com isso esses setores se tornaram competitivos, e obviamente que se aumentou, então, os negócios na capital de Porto Alegre, na capital dos gaúchos, e com isso se aumentou a arrecadação. Então, por esse histórico de diminuir impostos, trazer mais segurança, né, em relação a investidores, a capital, juntamente com o trabalho, junto aí com a Brigada Militar, com a Polícia Civil e a Guarda Municipal, também virou uma capital mais segura, uma série de questões importantes. Nós temos todas aquelas obras que foram feitas na Hora do Guaíba, está muito bonito, né? Inclusive o Pontal, ali próximo ao Shopping Barra Sul, aqui em Porto Alegre,
A gente anda pela capital e vê obras que realmente deixaram e tornaram uma cidade mais atrativa, mais gostosa de se viver. A região do Quarto Distrito ali é uma região também que inovou muito nesse momento, né, com uma série de investimentos importantes, e tudo isso levou a essa vitória contundente por parte do prefeito Sebastião Melo. Até vou conferir aqui os números aqui para dizer para vocês, mas foram 400, deixa eu pegar aqui direitinho até, estou com ele aberto aqui, foram 406 mil votos contra 254 mil votos, ou seja, 61,53% para o Melo contra 38,47% da candidata do PT, Maria do Rosário. Que nós sabíamos, né, Jonas, também, é importante ressaltar que ela já tinha uma rejeição muito grande em virtude das pautas delas, né, em relação aos direitos humanos, inclusive defendendo, obviamente, bandidos em alguns casos, como é o caso dela ser contra projetos de lei que iriam aumentar as penas para aqueles crimes hediondos, desde a questão de torturadores, a questão de estupradores, uma série de questões, e ela sempre se posicionou contra esses projetos, e por isso, tudo, pelo histórico dela de ações contra a quem apresentava algum projeto, alguma proposta que iria visar diminuir a impunidade, e ela ia na contramão disso tudo, sabendo nós que a sociedade já não aguenta mais tanta impunidade, pelo contrário, ela quer justamente que aqueles que cometam crimes pesados sejam punidos, portanto. Então, nesse sentido, tendo em vista a alta rejeição da candidata Maria do Rosário, tendo em vista os feitos que o prefeito Sebastião Melo realizou ao longo do seu mandato, a sua vitória deu a lógica aqui e reforçou, até porque no primeiro turno já tinha feito 49,70% dos votos, não ganhou por um detalhe. Partindo aqui para Canoas, nós tivemos o PL, então, ganhando a eleição, com o candidato Ayrton Souza, tá? Um candidato que já tinha sido o vereador mais votado daquele município, enfrentando o Jairo Jorge, do PSD. Jairo Jorge foi já prefeito de Canoas por inúmeras vezes, pelo PT, pelo PDT, e agora buscou essa reeleição, no caso dele, através do PSDB, mas nesse último governo já saiu do cargo várias vezes, né, por indícios de irregularidade, foi afastado, depois voltou, então foi um mandato tumultuado. A população que sofreu muito com as enchentes lá, cobrava e cobrou com razão mais ações em relação ao governo que estava conduzindo o processo, e por tudo isso, né, obviamente que entrou o PL aí com uma proposta nova, trazendo também o vice do ex-prefeito Luiz Carlos Busato, né, o filho dele, que também tem um papel importante naquele município, já que tinha sido prefeito antes do candidato Jairo Jorge, que perdeu a eleição, ter sido prefeito. Em Caxias do Sul, aconteceu algo semelhante ao que havia acontecido, Jonas, e aqui eu quero fazer um parênteses, porque foi interessante essa eleição, foi algo semelhante que aconteceu, guardando as devidas proporções, em relação à eleição do governo do estado, do Rio Grande do Sul, em 2022, onde nós tínhamos o Onyx Lorenzoni liderando o primeiro turno, pelo PL, e o Eduardo Leite indo para o segundo turno com uma pequena diferença de votos, frente ao candidato na época do PT, Edgar Preto, e lá em Caxias do Sul, né, o atual prefeito e reeleito agora, o Adiló, também foi para o segundo turno com uma diferença pequena em relação à candidata do PT, naquela oportunidade, e mesmo com essa pequena diferença, ele conseguiu, no segundo turno, pegar bastante apoio, e esse pessoal que votou no PT no primeiro turno migraram para o candidato do PSDB, e com isso ele conseguiu derrotar o candidato do PL, o Maurício Scalco, que é um vereador atual lá, e por 51,38% a 48,62%, pouco mais de 6 mil votos de diferença, uma diferença pequena, né, para em Caxias do Sul, mas justamente porque houve essa migração dos votos daqueles candidatos, daqueles eleitores do PT para o candidato do PSDB. Já comentei o caso de Pelotas, e Santa Maria realmente foi uma grande vitória, uma vitória importante, onde podemos notar, obviamente, que mesmo uma figura marcante, porque já foi prefeito em outras oportunidades, que é o caso do Valdeci de Oliveira do PT, junto com o Farré também é ex-prefeito
prefeito pela, então, PDS, lá atrás, mudando completamente, foram opositores no passado, se juntaram nessa eleição para tentar ganhar, né? Houve os votos aí do Novo, do Giuseppe Resgo, que fez 15% dos votos, e os votos da Roberta Leitão, do PL, que fez mais de 18%, migraram automaticamente ao candidato da situação, Rodrigo Décimo, do PSDB, que tinha feito 25% dos votos no segundo turno, e essa migração natural deu, então, a eleição para o Rodrigo Décimo, do PSDB, com 54,50% contra 45,50%. Então, reforçou aqui no Estado e no Brasil uma tendência natural, o crescimento dos partidos da direita, né, e de centro, contra os partidos mais ligados à esquerda. Então, sem dúvida alguma, a direita e o centro, né, são os grandes vitoriosos dessa eleição. Aqui estão os números gerais do Brasil. Acho que muita gente já teve acesso aqui, mas é bom reforçar esses números gerais do Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil inteiro, né, o PSD, o partido do Gilberto Kassab, que tem aquela frase, né, Jonatas, quando ele fundou o partido há pouco mais de 12 anos, dizendo que o PSD era um partido nem de centro, nem de esquerda, nem de direita. É um partido que corre para qualquer um dos lados, então. Né, mas ele se tornou o grande vitorioso no Brasil, com 887 prefeituras, embora dentro do PSD nós temos, sim, em Santa Catarina, por exemplo, muita gente, como é o prefeito de Florianópolis, lá de direita, né? Mas essa foi a frase do Gilberto Kassab. O MDB se tornando o segundo partido, com 856 prefeituras, o Progressistas com 747, o União Brasil com 584, o PL com um crescimento muito grande, né, com a vinda do Bolsonaro nessa eleição, 516 prefeituras, os republicanos 433. E a gente vê uma desidratação muito forte do PSDB, com 274, e do PT com 252 prefeituras. Aqui no estado, nós já tínhamos comentado, né, o Progressistas foi o grande vencedor aqui, com um crescimento muito grande, aí mesmo tendo hoje no mesmo campo político aqui no estado, né, por ser um partido de direita, o PL com grande força, mas venceu em 165 prefeituras, aumentando, né, o número em relação a 2022, em qual já era o maior, com 144. O MDB caindo um pouquinho, mas ainda ficando em segundo lugar, com 125 prefeituras. O PDT encolhendo, mas tendo ainda como terceira força aqui no estado, 50 prefeituras. E o PL já como quarta força, ganhando em municípios importantes, né, como foi o caso, inclusive, de Canoas aqui, por exemplo, ganhou aqui na região metropolitana também em Novo Hamburgo, né, ganhou em Novo Hamburgo, não, desculpa, em São Leopoldo, né, que era o reduto do PT, Novo Hamburgo foi o PT que ganhou, inclusive, mas em São Leopoldo e Alvorada, com vice em Porto Alegre, ou seja, teve vitórias importantes, com 37 prefeituras, e o PSDB ficando com 35 aqui no estado, né, perdendo cidades como Pelotas, por exemplo, mas mantendo uma cidade importante, duas cidades importantes, que é o caso de Santa Maria e de Caxias do Sul. Né, e o PT aqui ficando com 20 novamente nesse cenário de queda muito grande, mas ganhando cidades importantes como Rio Grande, Pelotas e Bagé, por exemplo. Então esse é o cenário, né, da descrição que nós temos ainda, temos de Brasil e de Rio Grande do Sul. Diferentemente, Jonathan, aqui eu quero fazer a minha discordância em relação à grande imprensa, que tem dito que o Bolsonaro também não saiu vitorioso. Eu acredito que ele saiu vitorioso, sim, porque o PL cresceu bastante no Rio Grande do Sul e no Brasil. Os partidos de direita, como o próprio Progressistas, né, os republicanos também tiveram números satisfatórios em todo o Brasil. Então, sim, teve avanços importantes e conquistas importantes. E São Paulo, obviamente, que nós estávamos de olho, que é a capital do estado de São Paulo e a que tem maior número de eleitores do Brasil, com uma vitória expressiva também do atual prefeito Ricardo Nunes contra o Boulos, que era apoiado pelo presidente Lula e que ficou com uma derrota muito, muito grande em relação aos números também, algo semelhante ao que foi aqui em Porto Alegre. Então, esse é um resumo geral. Obviamente que o jogo para 2026 já está acontecendo, né? Já está se trabalhando nesse sentido. Os partidos já estão visualizando candidaturas a governo do Estado, ao Senado, que agora são 2 vagas,
a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, e obviamente que a gente vai ver agora como é que vai ser esse jogo daqui para frente, inclusive das coligações com indicações, né, de candidatos a vice e tudo mais, que são os próximos passos. E para encerrar, Jonatas, essa frase minha sobre esse jogo aí do centro, da direita contra a esquerda, eu deixo aqui um pensamento. Eu tenho um livro que eu carrego comigo, que eu quero compartilhar com quem está nos assistindo aí, que é A Sabedoria de Winston Churchill, né? Palavras de Guerra e Paz, onde pega justamente frases do ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, da Inglaterra, o Churchill, que foi justamente um dos grandes personagens, né, na Segunda Guerra Mundial para combater o mal do nazismo naquela oportunidade, onde ele fala a comparação, nas palavras dele, sobre a diferença do liberalismo e do socialismo. E eu sou, sim, defendo a liberdade econômica, defendo a liberdade no sentido amplo, e nós falamos muito nesse programa sobre isso, e aqui ele fala o seguinte, ó: o liberalismo tem sua própria história e sua própria tradição. O socialismo tem suas fórmulas e objetivos próprios. O socialismo procura derrubar a riqueza. O liberalismo procura acabar com a pobreza. Olha a diferença. O socialismo destruiria os interesses privados. O liberalismo preservaria os interesses privados da única maneira em que possam ser preservados, com segurança e justiça, ou seja, reconciliando-os com os direitos públicos. Veja aqui o detalhe, ó, segurança e justiça. O que é algo que está causando preocupação para nós é a falta justamente da segurança jurídica. O socialismo mataria as empresas. O liberalismo salvaria as empresas a partir dos 3 malhos de privilégio e preferência. O socialismo assalta a preeminência do indivíduo. O liberalismo procura e deve buscar mais no futuro construir um padrão mínimo para a massa. O socialismo exalta a regra. O liberalismo exalta o homem. O socialismo ataca o capital. O liberalismo ataca o monopólio. Isso foi dito em 14 de maio de 1908. Então a gente sempre aprende com esses grandes pensadores do passado que tiveram uma história importante, e nesse cenário de um mundo cada vez mais dividido em relação a esses pensamentos, e aqui no Brasil não é diferente, sempre é bom trazer isso para trazer as luzes de quem ainda tem dúvida sobre qual caminho seguir, qual caminho que é melhor para o nosso país prosperar, né? Que é justamente trazer esses comparativos, e as eleições deixaram bem claro que a sociedade brasileira, a sociedade gaúcha tem entendido isso e tem dado recado nas urnas e no voto.